princípio, não teria restrições ao trabalho que o IPEA fez na Venezuela, e até torceria para que esse tipo de trabalho fosse extensivo a uma série de outros países, porque acho que a diplomacia brasileira precisa de um olhar analítico e proativo nesse sentido. Bom, dito isso, eu acho que há um conflito de interesse, Pedro. Porque ou você é representante do IPEA na Venezuela e, portanto, do Estado brasileiro, representante do Estado brasileiro, ou você é militante pró-chavista. São duas coisas diferentes. Existe no serviço público, em uma série de funções de confiança, em funções diplomáticas, em funções em órgãos internacionais, num determinado momento, onde um determinado funcionário, embora preservada a sua liberdade de expressão, mas ele tem uma determinada reserva. Se você sai por aí, enquanto representante do IPEA na Venezuela que você dizendo que as barricadas são responsáveis pela morte, ou que a deputada caçada arbitrariamente, de forma absolutamente escandalosa, Maria Corina é responsável por 40 mortes, isso respinga na credibilidade do IPEA. Porque você é representante do IPEA. Então, uma coisa você, tudo bem, deixou de ser, voltou para o Brasil, está ocupando uma outra função fora da Venezuela, aí você, como cidadão, tem o direito, no seu blog, de dizer aquilo que você acha a respeito da situação política na Venezuela. Cria-se um conflito de interesses e isso é prejudicial, na minha opinião, à imagem do IPEA, a imagem de isenção, de seriedade e tudo, e até a sua própria. As pessoas passam a olhar com desconfiança. Me considero absolutamente escandalizado quando alguém diz que os 40 mortos são provocados não pelos grupos parapoliciais que atiram na população que se manifesta, não pela Guarda Nacional Bolivariana, cuja truculência eu presenciei uma vez que estive lá de passagem pelo aeroporto, não pela atitude absolutamente repressiva do governo Maduro, mas pela deputada Corina, pelas barricadas. Aliás, eu tive, é curioso, não sei se o deputado Ivan Valente ainda está presente, tive com os estudantes venezuelanos que vieram aqui, jovens de 16, 17 anos, acho que nenhum deles sequer tinha 18. Olhei para eles e falei, bom, qualquer um deles, se fosse aqui no Brasil, seria um militante do PSOL. O mesmo brilho nos olhos, a mesma ânsia de liberdade, a mesma discordância. Não seriam militantes do PSOL, porque eu sei onde eles moram, lá nos bairros da Venezuela, viu, meu camarada? Bom, os militantes do PSOL, não. Os militantes, eu sei de onde são as passeatas anti-chavistas lá. Tá, os militantes do PSOL, então, todos moram em favela. Não mora em favela. Não é militante do PSOL na classe média, nos Jardins, no Ipanema. Pelo amor de Deus, dois pesos, duas medidas. Uma pessoa que com tanta eloquência defende o direito aos movimentos sociais se manifestarem no Brasil, não pode ser a favor da repressão brutal, assassina aos movimentos sociais na Venezuela. Um país em profunda crise econômica, um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, numa profunda crise econômica que nem papel higiênico tem. O fato é que a Venezuela vive uma profunda crise econômica e social e uma situação de cerceamento das liberdades e de repressão a metade da população que é contra. É um país dividido, 45% que seja da população, mas não é uma parcela insignificante, não é a burguesia venezuelana, a antiga elite, a antiga oligarquia que constitui essas pessoas todas que estão protestando. Até porque já se passaram muitos e muitos anos, entende? O regime chavista já poderia ter mostrado ao que veio, quer dizer, ainda mais num país rico, como a situação de Cuba, que era um país que praticamente não tinha nada além da cana-de-açúcar. Venezuela, foi dito aqui, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, nunca deixou de vender religiosamente para os Estados Unidos esse seu petróleo, e tantos anos depois do Chávez ter chegado no poder, está na situação econômica calamitosa que está. E
lida com os protestos, com o movimento social, com a oposição, de uma forma que contraria princípios básicos da democracia, a separação de poderes, a interferência no judiciário, uma deputada caçada por um ato arbitrário do presidente da Câmara, o Diosdado Cabejo, assina um papel sem nenhum procedimento legal minimamente razoável, a imprensa está sendo sufocada, toda ela, não é só jornais da antiga oligarquia. Eu conheço muito o Teodoro Petkov, foi um companheiro de guerrilha nosso nos anos 70, lutava na Venezuela quando nós aqui lutávamos no Brasil, uma pessoa que não tem nada a ver com nenhum interesse oligárquico e tudo, está sendo cerceado, está sendo perseguido, está sendo ameaçado. Nós estamos diante de uma situação gravíssima, que pode facilmente resultar numa guerra civil, e não pode um representante do governo brasileiro, dentro de uma instituição da mais alta credibilidade, enquanto representante do governo brasileiro, fazer declarações de que as barricadas ou a deputada Corina é responsável pela morte de 40 pessoas que foram mortas pelos grupos parapoliciais, que foram alvo das balas da guarda bolivariana, sabe? Quem matou, a gente sabe quem matou.